a gente vai ver os 3 últimos protocolos que eu acho que são muito importantes. Eu vou falar sobre o RPL, que é o protocolo de roteamento da 6LoWPAN, e vou falar do MQTT e do COPE. E aí vou pedir um pouco para vocês, né, que vai ter o terceiro trabalho da disciplina, que é a geração de uma aplicação MQTT usando o Node-RED. A gente já colocou um vídeo de Node-RED no grupo, tá? Então, mas é só para vocês gerarem uma aplicação MQTT que converse com o API do Telegram. Isso é muito fácil de fazer. O Bruno explica isso no vídeo que a gente tem lá no canal. Mas eu vou postar o link no grupo na semana que vem. Então, só para adiantar o trabalho que eu vou passar na semana que vem, lembrando que o prazo de entrega de todos os trabalhos é até o último dia do curso. Eu vou deixar isso bem claro lá no trabalho, lá nas datas, tá? Então, na semana retrasada, a gente falou das tecnologias WPAN, né? Falou sobre o Zigbee do Bluetooth. Na semana passada, a gente falou sobre a nova geração, né, de tecnologias de WPAN, 802.15.4e, falou sobre o Bluetooth BLE, falou sobre... Já foi, João, feito pela turma anterior. Mas teve poucas entregas. E falou sobre NFC, sobre o RFID, eu botei já um material lá. É claro que tem coisas que eu não botei material porque elas interessam menos. E essa semana a gente falou na terça-feira, sobre Sigfox e NB-IoT, e hoje a gente vai falar sobre o LoRa, né? E o LoRaWAN. Então, só para a gente ter noção, o LoRa é o protocolo com o nome mais sem graça de todos, porque LoRa vem de Long Range, né? E LoRaWAN é rede de Wide Area Network de Long Range. Então, é um nome bem sem graça. Então, ele é mais uma tecnologia de low power wide area network, que tem ganho muita visibilidade, né, com a questão da IoT, mas serve para propósito geral, tá? Mas tem ganho cada vez mais, né, essa visibilidade com essa questão da IoT. Então, as características que a gente está querendo são alto alcance, baixo consumo e low data rate, ou seja, baixa capacidade de transmissão. É cada vez mais popular, porque é barato, tá? E só fazendo essa recapitulação, né? E as principais tecnologias são a Sigfox e a NB-IoT, que a gente conversou, e a LoRa. E a LoRa é uma das mais populares, se não for a mais popular. Na minha opinião pessoal, hoje a LoRa é a tecnologia mais popular de LPWAN, tá? É a que tem mais produtos, é a que tem mais infraestrutura, é a que tem mais coisas rolando, acontecendo. E com o avanço desse conceito de cidades inteligentes, né, hoje eu falo de Smart Agriculture, Smart Home, educação, né, Smart Energy. Inclusive, tem algumas correntes que dizem o seguinte, que você deveria estar usando sensores nos alunos para verificar se eles estão aprendendo, se eles estão... Eu acho isso meio bizarro demais, meio... admirável mundo novo demais, mas tudo bem, né? Essa questão de meio Black Mirror, não. Assim, o que eu quero que vocês pensem, um dos trabalhos da disciplina, mas mais para o final do curso, é como é que vocês escolherem um episódio de Black Mirror e tentar reproduzir a solução tecnológica deles. E o que vocês vão ver é que quase tudo, tirando as partes caricatas, quase tudo que a gente tem de Black Mirror, hoje em dia já é reproduzível, reprodutível de alguma forma, né? E isso é bizarro, mas é um bizarro que eu acho maneiríssimo, né? Que mostra o seguinte, assim, como a tecnologia tem um fundo de ético muito difícil da gente trabalhar, tá? Então, o LoRa ganha essa questão. Então, comparando, né, o LoRa com as outras tecnologias, a gente viu essa mesma imagem na aula passada. Então, tem a rede celular tradicional, né, que a gente estima que vai ser responsável por 15% da troca de tráfego machine to machine, as redes de áreas locais por 40%, mas 45% de todo o tráfego vai ser feito por essas tecnologias de Low Power Wide Area Network, ou seja, a Internet of Things. Como eu falei desde o começo, a gente está estimando que a Internet of Things vai ser o maior provedor de energia. Então, quais são as vantagens? Low Power Consumption, Low Cost, posicionamento,
E as desvantagens é que você não tem uma alta taxa de dados ou padrões emergentes. Ou seja, né, existem relações muito complexas entre essas tecnologias, e aí eu falo mais uma vez, vou colocar lá os cenários para vocês avaliarem. O primeiro cenário que eu vou botar à descrição para vocês é de uma fábrica. Como é que vocês automatizam? Qual é a quantidade de sensores? Como é que você trabalha? Então, todas essas questões. Então, a primeira coisa que vocês podem fazer hoje, para já começar a pensar isso aqui, é buscar o Wi-Fi Analyzer. Deixa aqui eu botar pegar aqui o link do Wi-Fi Analyzer. Wi-Fi Analyzer. Que é um appzinho do Google Play. O que o Wi-Fi Analyzer faz? Ele fica verificando os sinais de rádio que estão à sua volta, né? Cara, aquele Big Dog dos infernos, ele nem é um Big Dog, nem é grande coisa. Imagina você ter sei lá, tipo, por exemplo, o que um drone, o que um submarino faz é tão pior, é tão ruim quanto aquilo. E existe, inclusive, algumas propostas de robôs que se autoconsertam, entendeu? Eles têm os procedimentos de reparação internos. Enfim, é interessante. Então, aqui o LoRa ele vai estar se comunicando tanto no short range quanto no long range, ou seja, ele está ocupando o mesmo espaço das redes celulares e dentro do mesmo espaço do Wi-Fi e do BLE, né? Então, assim, no mesmo espaço em termos de transmissão, né? Mas não em data rate, né? Não é o que eles querem. Então, assim, o bandwidth muito baixo, menor até do que o BLE e do Wi-Fi, muito menor do que das redes celulares, principalmente com o advento do 5G, tá? Mas ao mesmo alcance, muito adequado para o cenário que a gente está trabalhando. Então, a LoRa vem dessa LoRa Alliance. Eu vou passar aqui o link para vocês, a LoRa Alliance, depois no final da aula me lembre para mostrar. Que é da mesma forma que a Zigbee Alliance, da Wi-Fi Alliance, do Bluetooth.org, é um órgão certificador do LoRa, né? LoRa esse, né? Que, né? Cláudio, qual a diferença de LoRa e LoRaWAN? Por que a gente fala cada um diferente? LoRa é a tecnologia de rádio, LoRaWAN é a tecnologia de rede, ou seja, camada 1, LoRa, camada 2, LoRaWAN. Tá? Então, a grande questão aqui, o grande motivador é a internet das coisas. Então, você pensa agora que aquela stack que a gente estava vendo, que tinha só o Zigbee, ela tem que ficar mais complexa. E a gente vai ver isso acontecendo. Então, a característica do LoRa é que o alcance de raio seja de 15 quilômetros. Na verdade, não é exatamente 15 quilômetros, é tipo 9 milhas, entendeu? 9 milhas e uns quebrados. A taxa de 50 kbps, o que bate certinho com 802.15.4, e o tempo de bateria ser de 10 anos. 10 anos também é uma senhora bateria, é uma capacidade de transmissão bastante impressionante. A visão geral do LoRa, né, é um baixo throughput, baixo consumo, definido na SRFC 8376. Então, a leitura obrigatória dessa semana é ler essa RFC 8376. Eu vou botar lá no grupo isso e mais alguns papers, mas a leitura obrigatória é essa RFC. Eu vou botar uns vídeos também essa semana, vai ser legal. Então, essa aqui é a arquitetura do LoRa. Então, eu vou ter aqui nodes LoRa, de longa distância, que eles vão chegar nos gateways com a arquitetura 4G, Ethernet, e que aí sim eles vão chegar na tua aplicação. Ou seja, eu tenho uma infraestrutura aqui do lado esquerdo, LoRa, e uma arquitetura do lado direito, que é a arquitetura IP tradicional. Ou seja, qual é o problema do LoRa? O LoRa, nesse momento, ele não está sendo pensado como uma arquitetura que vai ser aberta. Você pode acessar uma LoRa de qualquer lugar, mas uma arquitetura que pressupõe ser muito parecida com um gateway, com a arquitetura, por exemplo, celular, onde você não acessa diretamente o celular, você vai estar acessando uma infraestrutura da operadora. Então, é interessante, né? Quanto mais vocês leem, mais precisam ler, João. Isso aí... Eu costumo dizer que o aluno de mestrado, ele lê uns 300 papers
leu mesmo 300 papers até o final do seu mestrado, mas o aluno de doutorado é ter lido por volta de uns 1.000, 1.500 papers. Então, assim, o hábito da leitura da literatura é muito importante, né? O hábito da leitura dos padrões. Então, porque isso dá para vocês perspectiva, como esse caso aqui da arquitetura. Ao forçar que tem um gateway, eu estou dizendo assim, o LoRa ele precisa de infraestrutura. O LoRa ele não é 100% distribuído como o NB e o AT, e essa é a primeira diferença que a gente tem que ver entre esses dois. Esse é o stack de protocolo do protocolo do LoRa. Você vê o seguinte, eu em momento nenhum estou dizendo que existe aqui uma camada de rede, uma camada de transporte. Eu estou dizendo só que existe uma camada de aplicação. Ou seja, o LoRa ele é muito parecido com o Zigbee quando ele era no começo. Extremamente infraestruturado, extremamente centralizado, onde a aplicação é de responsabilidade do fabricante. Não é da responsabilidade do fabricante, é da responsabilidade de quem está consumindo. Ou seja, tudo que você precisar, você vai ter que fazer na camada de aplicação, onde toda a sua infraestrutura, todo o teu roteamento é dado na camada de enlace. Mas quando você tem 15 km de raio, o rotear passa a ser você está fazendo mais uma coisa que é ponto multiponto, né? Você tem uma antena central consumindo dados diretamente dos nós LoRa, do que propriamente você vai ter essa infraestrutura distribuída, né? Ou seja, o LoRa não está muito preocupado em ser uma infraestrutura de distribuição. Mas a gente vai ver que tem uns truques para fazer isso, né? Tem uns truques para a gente brincar com isso. Vou ter 3 classes, classe A, classe B e classe C. E eu estou mexendo aqui, né? Aqui essa figura um pouquinho melhor. E aqui, olha que interessante, né? Dentro dessa camada física, você tem, na verdade, variações regionais muito interessantes. Ou seja, o LoRa ele não tem uma certificação única, né? O LoRa ele precisa ser certificado por cada país. Então, essa é uma coisa que vocês têm que se preocupar quando vocês comprarem produtos, porque senão pode ser que eles não se comuniquem. Tá? Vão ter 3 classes, né, de serviço que a gente vai ver. Então, aqui, só deixando isso mais claro, a gente vai ter aqui EndNodes que estão fazendo produtos diferentes, que vão trabalhar em concentradores, né? Esses concentradores pertencentes a operadoras. Eu vou mostrar para vocês algumas operadoras de LoRa no final, ou seja, para mostrar o seguinte, né? Mostrar justamente, né, onde é que já existem produtos, já tem gente botando dinheiro nisso, e servidores de aplicação, só que por default não existe, né? Por padrão, o LoRa ele já usa criptografia AES em toda a comunicação. Então é um padrão que já nasce com um viés muito comercial, é um padrão que já nasce com viés de operadora, é um padrão que já nasce com viés de segurança, muito bem definido, muito, né, já potencializado. Então eu tenho aqui, né, mais uma vez, no canto esquerdo, as aplicações se comunicando com o meu concentrador, e aqui uma rede LoRa, não estou falando de rede IP. A partir do momento que eu tenho um concentrador, é que isso se torna uma rede IP, diferente do NB-IoT, diferente do 6LoWPAN. Então, os meus dispositivos vão ser definidos por classes, mais uma vez isso é herdado dos perfis do Bluetooth. Então, nota, Bluetooth, um protocolo ruim, com várias falhas, com vários pequenos problemas. Mas as coisas que ele define, historicamente, conceitualmente, elas acabam passando para outros dispositivos. Para dispositivos um pouco mais... para protocolos um pouco mais robustos. Então, eu tenho 3 classes aqui, né? Os sensores, que eu tenho um tempo de bateria maior, tá? Com mais eficiência, que vão dormir. Eu tenho os atuadores, né, que são os caras que de verdade vão atuar e que fazem uma comunicação slotted, né, ou seja, dividida no tempo, e os atuadores, né, de maior potência, ou seja, atuadores contínuos, os caras que precisam continuamente estarem trabalhando. Então, eu vou ter sensores, atuadores de eventos e atuadores contínuos. Ou seja, por que o tempo de bateria aqui aumenta? Porque esse aqui dorme e acorda só quando ele precisa mandar. Aí vocês vão notar que o que eu estou usando aqui não é um slot de CSMA, é só um Aloha mesmo. Esse cara aqui, ele vai executar uma ação quando o sensor acordar, e esse aqui é um cara de contínuo. Por exemplo,
um sistema de irrigação contínuo dentro da fazenda, ou então um sistema de ar-condicionado, ou então um sistema de refrigeração, né? Então, esse tipo de coisa tem questões quanto, né? Como esse procedimento é contínuo, eu tenho um delay menor. Como esses procedimentos precisam de sincronização e uma faixa, um reinício de comunicação, eles vão ter delays um pouco maiores, apesar de consumir energia. Então, não só você tem que escolher o protocolo adequado para o seu problema, como você tem que escolher muitas vezes o perfil adequado para o seu problema. Essa é uma das questões centrais do Bluetooth que a gente explora muito pouco, né? A gente não só como academia, mas a gente como desenvolvedor. Por quê? Porque isso é complicado. E aí fica a coisa para vocês, né? Que eu acho que vocês têm que refletir. A gente não usa somente protocolos cujo valor comercial faz sentido. A gente também usa protocolos que são mais fáceis de implementar. Por quê? Por um motivo simples. Porque o tempo do teu desenvolvedor, do teu engenheiro, é mais caro do que o protocolo. Então, muitas das vezes, você ter um produto lançado é mais importante do que você ter um bom produto. Né? É claro que isso vai mudar. É claro que alguém vai dizer, mas a Apple lançou o iPhone e já tinha smartphone. Foi. Mas a Apple só pôde lançar o iPhone porque existiam smartphones antes e as pessoas tinham, né, esse apreço pelo produto. Né? Tinha um apreço por ter um smartphone. Ou seja, ninguém se lembra disso, mas os telefones da Nokia e da BlackBerry eram sonhos de consumo no começo dos anos 2000, no começo de 2000 para frente. Então as pessoas tinham essa vontade de ter esse tipo de telefone. Né? E essa é uma coisa, a mesma coisa vai acontecer aqui. Né? Então você vai ter protocolos melhores, protocolos mais adequados, mas se eles não fazem um sentido econômico e são facilmente implementáveis, né? Você vai ter um problema muito sério. Né? Com certeza, o Motorola B3 ele foi sonho de consumo. Eu tinha sonho de consumo com o BlackBerry, tá? Mas eu não tive um BlackBerry porque era claro. Então, ele usa um sistema de modulação de espectro muito diferenciado, que é o que a gente chama de Chip Spread Spectrum Modulation, que ele não é uma modulação ortogonal, mas o que a gente chama de modulação angular. Ele busca divergir no tempo e na frequência ao mesmo tempo, então ele quer mudar, ele quer buscar as frequências não que são ortogonais, como a gente teria no NB-IoT, mais frequências similares e de BlackBerry é ostentação. Outro dia eu vi um BlackBerry vendendo Americanas por R$200. Enfim, coisas que eu quase comprei pelo saudosismo. Mas aí eu mantive o bom senso. E aí, tipo assim, então essa frequência, esse Chip Spectrum, CSS Modulation, né? E aí é o que eu costumo brincar com redes, né? Redes é uma coisa muito legal. A gente começa a usar tanta sigla que a gente começa a roubar as siglas das outras áreas, né? Então, CSS Modulation, lá estamos nós com essa modulação via CSS. Mas opera nessa banda ISM também, que é diferente do NB-IoT, ou seja, só que opera nessa banda na faixa dos 800 MHz. Ou seja, os primeiros protocolos Zigbee também funcionavam aqui. Então, só que aqui a faixa europeia, vocês vão ver que é muito parecida com a faixa do Zigbee, isso é proposital. É proposital para que você tenha um sensor, ele possa mandar para um sensor LoRa e essa questão seja contínua. Os Estados Unidos, para variar, fez outra coisa. É sempre a mesma coisa. China, Coreia, Japão e Índia já estão tentando definir essa nossa faixa. Então ele usa um Aloha puro. Cláudio, o que quer dizer que usa um Aloha puro? Né? Se vocês não lembram o que o Aloha puro quer dizer, vão lá no capítulo 5 do Kuroso para vocês verem, mas é basicamente o seguinte, eu quero transmitir, eu transmito. Cláudio, mas isso é doença. Por que ele faz isso? Aí eu vou mostrar por que ele faz isso. Ele faz isso que por causa da chip modulation, eu vou garantir para cada nó diferentes faixas de frequência. E que eles sejam deslocados em função do tempo para que eu tenha menos colisão. Mas isso é um problema. Essa é uma das coisas que a gente imagina que o LoRa vai mudar. Então existem vários trabalhos na literatura que buscam, né, fazer propostas de escalonamento de transmissão por causa desse Aloha puro que ele usa. Então é uma característica, mas é uma característica muito ruim e é um desafio dentro das redes LoRa você usar, porque isso implica em
colisão. Então, na verdade, por causa desse LORA puro, eu vou ter o que a gente chama de um limite do Duty Cycle, né? Ou seja, se eu dividir o meu tempo em canais, dividir o meu processo de transmissão em canais, né, e dividir isso ao longo do tempo, né, eu não posso, né, simplesmente sair jogando os meus canais de forma sequencial, porque uma vez que eu tenho essa transmissão sem eu ter saber quando começa um e quando termina o outro, né, esse modelo do chip, eu tenho que buscar usar sempre, né, limites, né, não sequenciais. Então, é até para eu poder reservar o meio direitinho. Então, essa questão de usar a LORAs no 6-slotted, apesar de eu usar o beacon para sincronizar quando o meu LoRa acorda ou dorme, né, isso acaba me prejudicando. Aqui é uma comparação um pouco do LoRa com as outras narrowbands e as outras de longa distância, né? A gente vai ver que a taxa de transmissão ela é parecida com o do NB, ela é parecida com o do narrowband, mas, né, a grande diferença e onde o LoRa ganha de todos os outros protocolos, e é o grande diferencial dele hoje, é que o LoRa já traz embutido nele capacidade de você trabalhar com localização e mobilidade. Ou seja, enquanto o NB-IoT isso era muito restrito, o LoRa já tem isso embutido no protocolo. E que é o que faz com que ele tenha bastante apelo comercial. Aqui é o nosso processo de transmissão, então nota o seguinte, o meu processo de transmissão, ele é diferente nesses canais diferentes, né? Ou seja, eu vou paralelizar o meu processo em diferentes canais, a minha transmissão também se baseia em intervalos interframe de transmissão, ou seja, eu transmito, eu tenho um intervalo interframe, eu vou começar a recepção. Eu vou mandar pacotes de controle, transmito, recepção. Então, eu tenho sempre essa troca. A ideia é que eu consiga fazer isso sempre o mais tight, né, o mais justinho possível, mas esse último cenário aqui desse canal é um convite ao conflito. É como que essa comunicação é sempre entre a minha base station LoRa e o meu sensor, e a gente vai ver que existem implementações de sensores LoRa, inclusive tem módulos LoRa que você pluga na USB do seu computador se você quiser transmitir. Então você pode ter um nó LoRa, tipo assim, que é deixado no... Então um projeto LoRa, eu vou mostrar para vocês um pequeno projetinho LoRa, para vocês terem noção de como isso é feito, mas a ideia é que, tipo assim, como esse canal aqui é muito sincronizadinho, você conseguiria fazer isso. Na prática eu acho muito difícil. Então eu tenho várias mensagens, né? Os tipos de mensagens são o join request e o join accept, que são mensagens para entrar na rede. Eu tenho o data up para subir o uplink e o data down para dizer que esse unconfirmed quer dizer que dentro do meu protocolo eu não preciso, né, ter garantia de entrega. O confirmed data up, data down é eu precisar do ACK, né? Rejoin request é eu estar em movimento e fazer o processo que a gente chama de handoff ou handover, né? E mensagem proprietária que é reservado para uso de aplicação. Esse aqui é o meu cabeçalho do LoRa, ou seja, eu tenho um device address, né? Eu tenho opções e um contador e uma mensagem de controle. Dentro disso, isso aqui está dentro do que a gente chama de FHDR, que é o meu MAC Payload. Eu vou ter porta, ou seja, olha só que interessante, apesar de eu não ter uma camada de transporte, o LoRa já inclui dentro do protocolo o conceito de porta. E o que eu disse para vocês que o conceito de porta significava? Coloca aqui no chat o que significa o conceito de porta. Identificar a aplicação, ou seja, o LoRa já é já é um protocolo que diz para a gente o seguinte, que ao botar, que ele já é multi-aplicação na sua natureza, eu já espero que eu tenha mais de uma aplicação rolando, e que é justamente o que a rede mostrou para a gente. E eu vou ter, né, uma checagem do meu payload, eu tenho aqui o MIC como elemento de segurança, isso aqui é interessante porque isso aqui foi herdado do 802.11i, na verdade foi herdado do WPA, que é uma checagem de integridade um pouco diferente do CRC. O CRC a gente vai ter a nível de camada física. E essa aqui é o meu mecanismo do LoRa, né? Então eu tenho aqui a minha Core Network,
que é quem é que faz quem é a minha core net, é a minha operadora, né? A Jaguar Network é uma das operadoras LoRa que existe. Então, eu tenho meu Edge Device capturando dados, eu mando um join request para o meu gateway da operadora, ele vai para a minha core network verificar esse meu join accept através daquele tipo de... Todos isso aqui são mensagens, tá? Join request, join accept, que vai mandar, vai criar uma chave, e essa chave vai ser trocada por uma outra rede separada com a operadora para estabelecer uma comunicação segura. Ou seja, eu tenho mensagens a nível, né, de infraestrutura de comunicação e a nível de chave. Eu preciso ter segurança. Esse dispositivo está no mundo real trocando informações. Então, eu tenho segurança a nível um pouco mais alto. A Things Network, a LoRa IoT, o UbiDots e a Res IoT são operadoras LoRa já em operação, tá? Que vendem produtos, que vendem o negócio. Eu vou parar a apresentação aqui só por um pouquinho para mostrar para vocês um outro... Eu fiz uma besteira aqui, calma aí. Só aqui, tentando abrir aqui a página da Things Network para mostrar para vocês. Eu digo empresas que não... Diego, é mais do que empresas que implementaram o padrão comercialmente, são empresas que... Eita, fiz uma besteira aqui, calma aí, pessoal. Já vou resolver. Tá indo. Só para você ter noção, Diego. Então, assim, é uma empresa que implementa infraestrutura LoRa, tá? Ela tem dispositivos LoRa, exatamente que nem a operadora da tua casa. Quando você contrata a tua operadora, ela não te dá um modem, a ideia é a mesma. Você vai ter dispositivos e ela contrata um modem. E o que é interessante da Things Network é que ela já está aqui no Brasil. Então, essa é uma operadora LoRa que já existe aqui no Brasil, que você já pode comprar. Ela tem dispositivos aqui. Vê se muda a página, gente, você vai ficar na mesma página. Esse, por exemplo, aqui é um dispositivo LoRa. Olha só, um gateway LoRa, feito para a indústria, e aqui um sensor LoRa, do tamanho de uma moeda de 5 centavos de euro, né? Porque eles são ricos. Então, esses aqui são medidores LoRa. Medidor de água, medidor de energia elétrica. Já existem clientes no Brasil. Na verdade, o LoRa é um dos padrões que a gente imagina que vai ser utilizado para a gente trabalhar com medidores inteligentes, com smart meters, né? Então, aqui é um sensor LoRa de temperatura e umidade e tem vários módulos LoRa para Arduino. Então, a gente pode ter a galera que quer prototipar. Então, nota aqui que tem muito dispositivo sendo utilizado, diferentes, né, produtores diferentes. Né? Diferentes produtores diferentes é ótimo. Né? Diferentes... qual o nome disso? Produtores, né? Diferentes indústrias, diferentes... Fabricantes, obrigado. Diferentes fabricantes tentando, com dispositivos, por exemplo, que você tem com sensores diferentes, tipo moisture, tipo umidade do solo, umidade do ar, umidade relativa para hospital, salinização do solo. Então tem sensor de tudo que você tinha para Zigbee, você acaba hoje em dia tendo para a LoRa, e com a vantagem de você ter esse aumento do caminho.
claro que isso aqui é um pouquinho mais caro, né? Mas não é tão mais caro assim que seja inviável. Então, isso aqui são só dispositivos que você pode comprar. E mais do que isso, algumas dessas operadoras, elas abrem para vocês contas gratuitas para que a gente possa experimentar, para produzir aplicações que joguem nessa operadora. Então, aqui você vai ter os dispositivos que podem se comunicar nessa Things Network, gateways, networks e applications que você pode construir com esses candangos. Inclusive, tem a indústria nacional de processadores por memória. João, eu já deixei de acreditar na indústria nacional há bastante tempo, mas sim, é claro, é da mesma forma que a gente poderia estar produzindo coisas para IoT. O Brasil tem um potencial imenso para o IoT, porque a gente tem tantos cenários diferentes, a gente tem tantas microclimas, micro-regiões diferentes, com necessidades muito interessantes, né, que a gente precisaria. Cara, Fábio, o mercado para empreender nessa área ele é muito aberto, né? Mas o BNDES estava botando um dinheiro muito forte na indústria da IoT. Há 2 anos atrás liberaram um edital de 20 milhões, que é 20 milhões entenda troco de pão, mas quando o BNDES coloca um edital, é mostrar que existe um interesse do país, né? Imagina agora, no cenário que a gente está de pandemia, né? Eu estava vendo uma discussão muito grande, né, dizendo que a gente deveria mudar os hábitos de consumo do mundo, dado o cenário pandêmico, mas que as nações não estavam se preocupando com isso. Porque, ao invés de se preocupar com isso, o que a gente estava fazendo era usando tecnologia para resolver. Então, na verdade, isso é um cenário. Tecnologia é um resolvedor do problema, né? A gente não estava se preocupando no que gerava a pandemia, mas em mitigar o problema. Mas mitiga. Essa é a questão, mitiga, né? Então, existe um espaço para você trabalhar com LoRa em hospitais, existe um espaço você trabalhar com LoRa na sua casa, existe um espaço para você trabalhar com LoRa na indústria, em áreas longe, né, em áreas longínquas, e você pode ser a sua própria operadora, né, LoRa. Basta que você tenha, até porque como ela trabalha numa banda ISM, você pode ser um produtor LoRa. E aí que entra a grande questão. Se você pode ser a tua própria base station LoRa numa banda ISM com aplicações open source, tem empresa tem pouca empresa de suporte e consultoria disso aqui, mas em geral tem pouca empresa de suporte e consultoria de IoT aqui no BR. Então, o que acontece aqui no Brasil? As pessoas ainda não entendem IoT. O pessoal acha que IoT aqui no Brasil é brincar com Arduino. Cara, é muito importante você saber usar o Arduino, é muito importante saber usar Raspberry Pi, mas isso não te caracteriza de IoT. Isso, no máximo, te caracteriza como empresa de Raspberry Pi. As pessoas entenderam que tem toda uma questão protocolar e arquitetural para que você possa trabalhar com IoT e garantir interoperabilidade com outras indústrias. Então, existe muita pouca gente fazendo isso de uma forma que eu considero profissional, né? Como, por exemplo, essa Things Network faz. Eles têm, tipo assim, comunidade, tem suporte, tem aprendizado, tem de venda, tem infraestrutura. E o que é mais interessante, muitos desses negócios estão usando infraestruturas GSM antigas, entende? Então, é importante, eles são certificados, né? Eles contribuem para a LoRa Alliance e eles têm um cenário de aplicação sendo utilizado em tempo real. Só que mesmo essas aplicações aqui, elas ainda não são tudo que a gente deveria ter. Então, assim, tem um espaço muito grande para a gente poder contribuir. Tanto para você ser um LoRa expert, quanto para contribuir com a tua própria aplicação ou construir a tua própria rede LoRa. Então, isso seria uma forma de você garantir uma infraestrutura de comunicação que ela seria não regulada governamentalmente, porque ela não é, porque na prática ela é uma LAN grande, tá? E é uma LAN grande que você está fazendo entre entre várias unidades da tua indústria, unidade da tua casa. Em algum momento, o Brasil vai entrar nesse mercado. O problema é quando? O Brasil já tem que entrar nesse mercado. Mas isso é uma discussão que eu tive, por exemplo, quando eu fui no Vacaton no ano passado. Me dá 30 segundos que eu já venho aqui, que eu vou só buscar água para me garganta. Por exemplo, no caso do cenário da agricultura, né?
no caso do gado, por exemplo, você vai ter várias fazendas que não têm acesso à infraestrutura de comunicação tradicional. Então, você ter uma rede LoRa nessa fazenda resolveria o gap que eles têm de comunicação. Então, se você tem uma área reservada, uma área protegida, é muito difícil você botar uma infraestrutura de comunicação, mas você ter uma rede como LoRa, a rede LoRa lá, justifica isso. Né? Porque, na verdade, como você tem uma rede de baixo consumo de recurso, a partir desse momento você vai ter também, né, uma rede que você pode, com uma bateria, fazer com que dure, como eu falei, 10 anos. Então, assim, uma coisa é você ter que trocar a bateria de 3 em 3 meses, o que pode ser muito custoso, mas 10 em 10 anos, isso já é uma outra aplicação. Então, eu passei para vocês o site dessa Things Network aqui, deem uma olhada nessa parte aqui de implementação, eu vou colocar isso também no material aqui da semana, e eu vou voltar aqui para a apresentação. Tá? João, particularmente no teu cenário que você está gêmeos digitais, isso aqui é muito importante. Então, um caso de estudo que eu quero mostrar é essa implementação aqui. Isso aqui foi feito com Arduino, tá, gente? Isso aqui é um Arduino ligado numa bateria do Camelot, né? Ou seja, aquelas que você usa para carregar o seu celular. Isso aqui é um gateway LoRa. Isso aqui é uma placa, um cliente LoRa, ligado numa protoboard. Cláudio, isso não está nem soldado, isso não está nem soldado. Então aqui, usando o Arduino Uno, o chip LoRa, esse transceiver aqui, ele vai usar a biblioteca da IBM de LoRa e a fonte de energia é um power bank vagabundo. Né? Então, o gateway que a gente vai estar usando é esse Mustang Conduit Device, que vai ouvir em várias bandas simultaneamente. E o servidor de aplicação usando a própria Things Network que você consegue trabalhar. Então, a ideia é que eu tenho uma rede LoRa, a parte Ethernet que está ligada no meu gateway, esteja ligado no Access Point com a internet, que vai se ligar no meu servidor de aplicação. Né? O meu setup é simplesmente botar esse meu Arduino Uno com a minha plaquinha LoRa funcionando. Esse aqui, particularmente, não é o Arduino Uno, como vocês podem ver. E eu posso fazer um setup, por exemplo, para medir temperatura dentro da UFRJ. Ou seja, o alcance disso, 15 km de raio, Fábio. Eu estou falando de que a gente poderia ter monitorado o Museu Nacional com esse tipo de tecnologia a um custo extremamente baixo. Se você nem precisar da infraestrutura da TIC para isso. Olha que coisa maluca. Você consegue usar isso para o censo agrário também, irmão. Até porque é criptografado por padrão. Então, né, e como esse alcance desse processo de handoff é feito para aquela questão do rejoin que eu falei para vocês, você tem dentro do LoRa uma vantagem muito, com certeza uma ótima aplicação do BGA. Você tem nele uma vantagem muito grande em relação ao NVOT, que é o deslocamento. Estou dentro de um rádio e eu vou ter que trabalhar. O que eu tenho que entender? Eu tenho que verificar o posicionamento das minhas antenas LoRa para que eu não perca a comunicação, mas o processo de rejoin entre antenas, ele acaba sendo muito importante. Tá? Então, isso vai dar para a gente todo um ganho, né? E sabendo que já existem operadoras LoRa aqui no Brasil funcionando, isso dá para a gente uma vantagem. É claro que se eu for comparar para vocês, né? E aqui mostrando os alcances, estou falando de 180 metros, 200 metros, isso com potências de sinais bastante altas. Né? Então, se eu for comparar agora o LoRa, o Sigfox e o NB-IoT, olha só que interessante. O LoRa tem um ótimo tempo de vida, tem um ótimo custo, é muito fácil de você implantar. A cobertura é menor do que a do Sigfox, tá? Mas o alcance também é menor do que o Sigfox, mas é muito mais fácil de fazer um deploy. A performance dele é melhor do que a do Sigfox. O tamanho do payload é maior que o Sigfox. Tem melhor bateria do que o NB-IoT, mas é menos escalável, mas talvez eu não queira essa escalabilidade, tá? E a questão aqui que se discute que o NB-IoT não seria tão barato em termos de eficiência, ela é um pouco discutível, porque, na verdade, você já pagou esse custo de
de implantação, né? Que você já tem uma infraestrutura celular bastante desenvolvida. Então, você tem umas questões aí. Então, hoje, se eu fosse dizer, Cláudio, eu quero começar um negócio amanhã, o que eu uso? Usa a Lora. Cláudio, eu quero começar um negócio daqui a 2 anos, o que você usa? NB-IoT. Então, essas são questões de escalabilidade que elas são muito. Então, esse gráfico aqui, ele faz essa discussão de uma forma bastante robusta, né? Mostra para a gente que existe uma questão muito interessante para a gente lidar. Então, resumindo, NB-IoT, melhor performance, alcance, mas é estacionário. LoRa, menor performance de throughput, mais barato e tem mobilidade. Em geral, quando você tem mobilidade, vocês, é claro que a Tinha Vivo estão oferecendo NB-IoT, já está a infraestrutura, já está pronta. Se eu fosse operador, eu só ia oferecer NB-IoT. Não, o range é pior que o NB-IoT, mas Fábio, o range do NB-IoT é o mesmo range que você tem no seu celular. É tudo bem, mas você não depende de operadora para isso, entendeu? Tomás, a Tinha Vivo oferecendo NB-IoT é o mais natural, foi justamente o que eu falei na aula passada. Se a infraestrutura do NB-IoT ela bate com a infraestrutura da tua rede celular, se você é um operador e já teve esse custo de fazer essa implantação, e por isso que eu estou discutindo que nessa imagem eles chamam de custo de deployment e de cobertura, é porque é caro você botar uma antena celular, mas ela já está lá, você é operadora. Então, se eu sou operadora, eu vou colocar isso aqui. Ah, o range do NB-IoT é pior do que o do LoRa, mas eu tenho uma porrada de antena. Entendeu? Então, se hoje eu quero ser uma operadora, eu não vou trabalhar com NB-IoT, não faz sentido, é muito caro essa implantação. Mas eu começo com LoRa, mas em algum outro momento, essa infra eu vou ter que negociar com a operadora. O caminho natural é que eu siga pelo caminho da operadora, não é nem que o NB-IoT seja um protocolo necessariamente melhor. Não é. Mas está lá. A infra pesa. Gente, infra é um custo muito grande em comunicação. Ignorar a infraestrutura, o custo de infraestrutura, é o que faz com que, por exemplo, a Oi esteja na situação miserável que ela está. A Oi não tem nenhum motivo para não ser a maior operadora do estado do Rio de Janeiro. Nenhum. Mas teve um planejamento da infraestrutura e minimizou os riscos que eram numa infraestrutura antiga da Telerge, Telemar, chama como quiser. E não teve uma política de melhoria de infraestrutura, agora que está correndo atrás. Mas agora é tarde, já associou na nossa cabeça que a Oi é uma operadora ruim. Isso inclusive, foi uma das coisas que fez com que a Live Team não explodisse da forma que podia, é porque a gente associa a Live Team e a TIM. Quando eu falo daqui a 2 anos, João, é porque é o tempo que eu espero que o 5G se popularize. Tá? Cláudio, mas o 5G vai lançar. Mas quantos de vocês têm celulares vão ter, tipo, planos 5G de ontem para hoje? Meu plano é um plano controle da Vivo, que eu pago R$50 e ainda estou pensando em mudar para um de 30, porque eu sou muito pão duro. Né? Quanto tempo será que nesse plano de R$30, R$40, R$50 vai surgir 5G? Né, embutido no teu plano. Então, essa é uma questão de popularização da tecnologia. E aí sim o NB-IoT tem. Casa de Ferreira de Petical, não. Assim, eu não tenho nenhuma necessidade de muito mais do que isso. Pensa o seguinte, quando é que eu uso 3G de fato? Eu uso 3G quando eu estou no ônibus. O resto do tempo, quando eu chego na FJ, eu tenho infraestrutura de 802.11. Quando eu tenho em casa, eu uso infraestrutura de 802.11. E quando eu estou viajando, eu estou usando o chip de uma operadora local. Com o chip, né? Porque sou pouco. Mas, tipo assim, é muito complicado a gente chegar nessa percepção, né? De que existe uma questão aí que a gente precisa rever. Então, essa questão da infraestrutura, essa escolha de implementação, vocês estão vendo aqui que a implementação é a mesma porcaria que vocês fazem com o Arduino. Inclusive, vocês podem usar um Arduino péssimo para fazer isso, tá? E seguir com um Power Bank para você fazer o seu primeiro testezinho. E usar uma conta gratuita da Things Network. Isso aí é
molezinha, as APIs deles são bobas de usar. A gente vai fazer um exemplo, o Bruno mostrou um exemplo desse usando o Telegram, por exemplo. Esse trabalho poderia ser um trabalho usando o Node-RED e Telegram. Eu vou botar uns exemplos para vocês, mas não é nada demais. Essa é a grande questão. Se eu sou operador, eu vou explorar o NB e o AT. Mas se eu sou um cara independente, eu vou explorar o LoRa. Então, se eu estou num lugar onde a operadora não chega, eu faria uma infraestrutura LoRa. Ou seja, João, no caso agrário, eu apostaria no LoRa. Eu não apostaria no NB e o AT, no Delta T0. E, Cláudio, por que você não apostaria no Sigfox? Se o Sigfox parece tão bom. Ele é ótimo, mas ele é proprietário. A questão é, aí entra uma questão. Se você usa a infraestrutura ou se você quer contratar uma infraestrutura. Então, aí você tem uma discussão. E aí que entra vocês, né? Tipo assim, entre vocês que estão aqui, alguns de vocês vão querer ser caras muito técnicos. Isso é ótimo. Beleza. Mas alguns de vocês vão ter que ser tomadores de decisão dentro de empresas, gestores. E vocês têm que olhar para a tecnologia do ponto de vista, o que faz sentido para a minha empresa. Um caso claro, a discussão que a gente está tendo aqui na UFRJ hoje. Muita gente acha que é um absurdo que a gente esteja usando o Google Classroom e o Google Meet para dar aula. Eu também acho que é bem esquisito a gente estar usando isso, a gente está usando uma solução da própria universidade. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o seguinte, para a gente poder voltar a dar aula no tempo curto que a gente estava voltando a dar aula, não, na verdade tem uma questão de propriedade intelectual, tem uma questão de segurança, tem uma questão de um monte de questões, né? De para onde esses dados estão indo. É porque, gente, eu sou muito aberto. Eu acho que eu gostaria que todas as minhas aulas estivessem no YouTube. Eu até tento fazer isso. Né? Eu acho que a mesma aula que eu dou aqui no UFRJ, eu poderia, o seu Zé da padaria deveria poder estar assistindo. Mas isso é uma questão minha. Eu não sou contra isso. A questão é o tempo que você tem para gerar essa infraestrutura. E esse é o ponto central. Para eu fazer isso em uma semana, a UFRJ, o IBGE, qualquer órgão poderia gerar infraestrutura numa semana de troca e gravação de vídeo de 100 mil pessoas? A custo baixo? Não. Isso não é razoável. Né? Mas, assim, em uma semana eu consigo fazer isso com o Google. Essa é a solução ideal? Não. O Google é uma empresa que tem problemas com a privacidade, com os dados, com isso? Tem. Mas, né, existe um trade-off. Então, a questão é a seguinte, o que você, como tomador de decisão, vai ser obrigado a tomar? Né? E o que você, e nesse caso, João, onde você é tomador de decisão e técnico, você tem que ter um trade-off. Cara, eu não consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso. Eu tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso, eu tenho infraestrutura para fazer isso, eu não tenho infraestrutura. Então, essa é a discussão. Se você quer ter a sua própria infraestrutura, por exemplo, em determinadas fazendas, beleza, LoRa. Se você não pode, Sigfox. Eu nem sei se o Sigfox está operando direitinho aqui no Brasil, não. Acho que não. Se eu sou uma operadora, NB e OT. Vantagens do LoRa, mobilidade. Então, botei isso no gado, né? Beleza, se a tua fazenda é gigante, algumas fazendas que eu visitei, elas eram gigantes. Beleza, estou botando meu chip LoRa. E o que é muito interessante é que uma solução de fazenda, ela provavelmente não vai usar LoRa no gado, né? No gado ela vai estar usando Zigbee, vai estar usando RFID, vai estar usando uma série de questões, né? A não ser que o seu gado seja, por exemplo, um gado muito importante, como, por exemplo, um gado reprodutor, que você quer, ou se você tem uma vaca que está grávida, né? Então você quer medir isso de forma ativa. E aí entra o seguinte, dentro desse cenário de fazenda, qual é o perfil do LoRa que eu vou estar utilizando? E por quê? Como é que é esse dispositivo? Tradicionalmente, hoje em dia é RFID, mas isso é o mais adequado? Né? Eu posso estar vendo isso o tempo todo. A vaca que não come, isso é um sinal ruim. Por que ela não come? Pode ser que ela não esteja doente, pode ser que ela quebrou a pata, pode ser um monte de coisa. O RFID é o melhor tipo de sensor para isso. Então, essa questão que passa a ser importante. Nota como a gente tem que questionar o tempo todo as tecnologias que são usadas e entender por que essas tecnologias que estão sendo usadas dentro de um determinado cenário. Ok? Eu vou mostrar para vocês agora, só para a gente ter o nosso momento de descontração, né? Ou tanto de descontração. Mais um sistema operacional. Eu mostrei na aula passada o RT Thread.
Essa aula daqui, eu vou mostrar para vocês o Helios OS. O Helios OS, ele é um projeto de Real-Time Operating System. Está aqui o link para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. É um sistema operacional que roda dentro de um Arduino Uno, para vocês fazerem operações de sistemas operacionais dentro do Arduino ou Arduino como um pequeno computador. Tá? Então, ele é muito interessante e ele permite que vocês implementem esses protocolos que a gente tem de comunicação dentro do cenário, né, de um Arduino Uno. Então, eu mostrei aquela pilha de protocolos original da Telecom Britânia, tá? E estou mostrando que o cara implementou tudo na mão. E estou mostrando aqui esse Helios OS, um operacional que está trabalhando. O RT Thread também tem suporte a outros sistemas operacionais. E eu vou mostrar para vocês na aula que vem um exemplo. Na aula que vem não, né? Na outra aula, vou mostrar para vocês um exemplo do cara usando, né, o RT Thread com MQTT com o Node-RED. Ou seja, se você não está com manha de programar, se você quer... O cara que criou esse negócio do Helios OS é importante. Assim, no Telecom Britânia, isso é um projeto. Ué, gente, mas codar é bom, codar é legal, codar é bacana. E nota que o Helios OS, ele foi publicado já na semana passada, ao 9 de agosto. É mais um sistema operacional. Se a gente for dar uma olhada aqui no GitHub do projeto, tem uns exemplos aqui de como você usar isso aqui com a própria ideia do Arduino, né? Então, é interessante, inclusive, a gente poder, né, colaborar com esse tipo de projeto, tá bom? E, assim, é muito parecido com o Arduino, tá? É um pouquinho mais complicado, porque você inclui algumas outras coisas, né? Mas não tem muito mistério também, não, tá? Então, tem, assim, e é um cenário onde a gente pode contribuir. Gente, eu já não sei se é o som que corta ou se é eu que paro de falar, tá? É um SA completo com controle de tarefas e tudo. Ele é o que a gente chama de Real-Time Operating System, que vocês devem ter visto isso dentro do curso de sistemas operacionais, e é por isso que eu não estou enchendo o saco de vocês dando uma aula sobre o que é um Real-Time, os tipos de sistemas operacionais. Tá? Mas os Real-Time Operating Systems, são sistemas operacionais muito adequados àquele cenário que eu botei para vocês, de ser um cenário de trabalhar com aplicações orientadas a eventos. Então, esse Helios OS é um desses sistemas operacionais, e conforme as nossas aplicações vão ficando mais complicadas, né? É tipo um QNX. Porra, foi lá no fundo do baú, né? Tirou isso aí. Então, essas são coisas que a gente tem que estar sempre se questionando, tá? Idade é ótimo. A gente regula de idade, Fábio. Não fala esse negócio pra mim, não. Então, é mais um exemplo, né? Então, a gente já falou de vários sistemas operacionais. Eu botei alguns tutoriais, o Riot, Contic, né? O TinyOS, apesar de assim, uma galera falar para mim que ainda está sendo utilizado, mas eu não tenho o RT Thread. Depois eu vou mostrar para vocês mais para frente o NanoRK. Tem o próprio Raspbian, que a gente usa, a galera classifica como sistema IoT. Mas eu tenho as minhas dúvidas, né? Digamos, meu coraçãozinho não aceita isso muito bem, não. Não leva isso de boa, não. Mas, né? E agora esse Helios OS, que eu acho que é uma opção interessante, né? Muito nova. E vamos ver o que sai a partir daí. Tá bom? Então, lembrando o que eu preciso dentro do sistema operacional IoT que dê suporte às pilhas de protocolo que eu quero utilizar. O Helios ainda não suporta, então um projeto final interessante para aqueles de vocês que sejam de graduação é a gente trabalhar com a implementação de
com implementações de pilha de protocolo para esses cenários de IoT. E justificar, isso aqui é uma implementação de uma pilha de protocolo para um cenário de longa distância, para um cenário de curta distância, para uma aplicação crítica, para uma aplicação não crítica, fazer um port do 802.15.4, do 802.15.4e para um desses sistemas operacionais. Porque o Raspberry não é um sistema de IoT, né? Ele não está preocupado com sensoriamento, ele está preocupado em ser um sistema operacional completo. Ele é um Debian feito para o Raspberry, né? Tem uma versão dele que é modo texto, que você pode usar, mas é a mesma coisa de você dizer que você está usando um Linux completo, né? Ele não é cut, né? Ainda. Ele é meio pesado, né? Comparado, por exemplo, com o Riot. Então, interessante também notar, né, que o Riot ele teve na competição do IETF, então é bem interessante, isso também é legal, tá? Senhores, dúvidas, traumas ou desilusões sobre essa questão das LP1s? Coisas que vocês queiram perguntar, curiosidades? Eu mexi bastante com isso, então eu tenho... Se vocês quiserem perguntar, sintam-se à vontade, tá? Alô? Dúvidas, traumas? Tristezas, mágoas? Tudo ok? Tudo ok? Perfeito. Então, senhores, eu desejo a vocês um ótimo... Vou parar aqui a gravação. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Vou colocar os links lá